Começo por cumprimentar todos os participantes, em particular os nossos convidados. É um grande privilégio para a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde organizar este webinar sobre o acesso à saúde das pessoas com deficiência. Temos aqui 3 ativistas muito reconhecidos a nível nacional, a nível internacional. Eu começava por apresentar a doutora Diana Santos, é psicóloga clínica, tem 36 anos, é ativista pelos direitos humanos e civis das pessoas com deficiência, foi também presidente do Centro de Vida Independente e membro do movimento Deficientes Indignados, é pós-graduada em doenças metabólicas e comportamento alimentar pela Faculdade de Medicina de Lisboa e é especialista em sexualidade clínica e terapia de casal pelo Instituto Português de Psicologia. Cabe-me a mim também apresentar o Dr. Eduardo Jorge, 60 anos, tetraplégico desde 91, licenciado em Ciências Sociais, Serviço Social, diretor técnico de uma IPSS e juiz social. Ele diz que a sua deficiência não é um problema para si, mas sim os problemas criados pela sociedade. Uma das suas últimas lutas foi o direito à assistência pessoal em Portugal, tendo para esse efeito realizado, entre outras ações de protesto, uma viagem de 3 dias em cadeira de rodas, de Concavada a Abrantes até Lisboa, e uma greve de fome enjaulado em frente à Assembleia da República e só terminada após a visita do Sr. Presidente da República. Cabe agora ao Presidente da Mesa da Assembleia da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde apresentar a doutora Paula Varela Reis. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, pela vossa presença. É uma grande satisfação, quer pelas vossas presenças, quer pelo tema escolhido, pela abordagem tão importante como esta que vamos ter hoje aqui, do acesso das pessoas com deficiência. Paula Varela Reis, que me coube aqui apresentar e com muito gosto, cumprimento com muita estima. Foi embaixadora do Ano Europeu no combate à pobreza e exclusão social em 2010, é bailarina do grupo de dança inclusiva Plural, da Fundação Liga desde 2002 a 2008, Prémio Mulher Ativa em 2007, proposto pela Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para pessoas com deficiência no âmbito do voluntariado em 2007, é consultora de viagens desde 2009 até à presente data, e apoia a organização de seminários e nas áreas de turismo, deficiência e voluntariado. E por isso estamos com grande expectativa em ouvir Paula Reis com esta sua experiência, com tudo aquilo que temos que aprender com estes nossos participantes de hoje para este debate de 1 hora. E por isso passo a palavra à professora Cristina Vaz de Almeida para iniciarmos o debate sem mais delongas. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Rui Nogueira. Eu só queria dizer que este último relatório global sobre os produtos de apoio e a tecnologia assistida da OMS, um relatório de 2022, a 5ª recomendação diz que é preciso aumentar a consciencialização do público e combater o estigma da deficiência. Garantir que todas as partes interessadas, incluindo decisores políticos, portadores de direitos, especialmente da área da saúde e educação, prestadores de serviços de assistência social, meios de comunicação social e público, estão bem cientes das necessidades, dos benefícios e do acesso que as pessoas com deficiência têm que ter. E por isso abrimos agora a ronda ouvindo cada um destes ativistas. Começamos então pela doutora Diana Santos. Então, muito obrigada, doutora Cristina, pelo convite. Eu acho que é uma honra para nós estarmos aqui hoje a falar deste assunto, que infelizmente dentro da comunidade médica muitas vezes, não por culpa dos próprios, mas por culpa dos próprios currículos, é esquecida. Eu acho que foi-nos pedido que fizéssemos uma breve apresentação e na altura não disse que sou uma mulher com deficiência, portanto carrego aqui no meu corpo alguns estigmas sobrepostos, não é? A questão da deficiência, a questão de ser mulher e felizmente uma condição socioeconómica e cultural muito mais favorecida do que a maioria das pessoas com deficiência no geral, e isso dá-me algum privilégio, mas ainda assim é preciso termos
em conta que a realidade das pessoas com deficiência em Portugal não é esta e que somos das franjas populacionais que vive em maior condição de pobreza nacional. E isso, claro que traz implicações bastante impactantes, passa a redundância, também no acesso à saúde e nos cuidados de saúde. Porque é que também é importante estarmos aqui hoje, nós os três? O lema nada sobre nós sem nós não é uma falácia, continua a não ser. Nós não queremos ficar isolados, nós precisamos de todos, até porque vivemos todos em inter-relação, mas em boa verdade temos que ter o nosso lugar de fala e temos que ter a nossa própria representatividade em todos os locais e portanto faz todo o sentido que isto esteja a ser connosco. É sobre nós, é para nós falarmos daquelas que são as nossas dificuldades, do que encontramos, mas também para conseguirmos ter um espaço para propor soluções e é assim que vamos avançando e caminhando. Não sei, doutora Cristina, se quer que faça já alguma abordagem ou se passa ao Eduardo para se apresentar. Claro, passamos ao doutor Eduardo, vamos ouvir um bocadinho, cada um de vocês, em voz própria. Boa noite a todos, completando o que a Diana referiu, obviamente uma grande preocupação de sermos ouvidos, termos voz ativa, porque nós somos as pessoas que poderemos, mais interessadas neste tipo de assuntos e ouvindo-nos também se fica a conhecer as nossas necessidades e os nossos desejos. Como referiu há pouco, sou tetraplégico desde 91, lesão medular C4, C5, devido a acidente de viação. Estou muito bem resolvido sobre a minha deficiência, tenho orgulho nela. Neste momento sou beneficiário da assistência pessoal, o que me permite viver com muita independência, ter o meu trabalho, viver sozinho, na companhia do meu amigo de quatro patas, Zé, e isso permite-me ser mais feliz. Vivo no campo, como gosto, em sintonia com a natureza, liberdade, o que, embora tenha vivido já em grandes cidades, não consigo ter esta liberdade, o ir e vir, que é o conceito de acessibilidades. No campo permite-me sair sem barreiras e ser o mais livre possível, e isso para mim é muito importante. Agora o Dr. Rui está sem som. Vamos então ouvir... Já está, obrigado. Já está? Ok. Mas não era por eu estar sem som, era porque não tinha autorização de som, atenção. Não, eu ia pedir à Paula Varela Reis que fizesse a sua apresentação inicial, enfim, a sua intervenção de contextualização para prosseguirmos no debate. Por favor, Paula Reis. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns a todo este encontro e ao tema realmente que é muito pertinente, a saúde eficiente, que é uma coisa principal pela qual nós lutamos, todas as pessoas com deficiência. E eu gostaria de dizer só duas coisas muito pequeninas. As pessoas com deficiência são, antes de mais, pessoas, como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e singularidades. Lutar pelos seus direitos, valorizando o respeito pela dignidade, pela autonomia, pela participação inclusiva plena e efetiva na sociedade e pela igualdade de oportunidades. Isto somos nós, pessoas com deficiência. Somos todos nós. E eu queria agradecer ao professor a belíssima apresentação. Eu vou só juntar mais 3 coisas na pessoa ativa que eu sou, que eu considero, que gosto de ser e que me considero. Eu neste momento faço parte como membro participante e ativo no Conselho para o Conselho, para o grupo da Estratégia Municipal para as Pessoas com Deficiência da Câmara de Lisboa, e sou também uma cooperante na cooperativa Mil Acessos, que é uma cooperativa de serviços de turismo e solidariedade social ligada às pessoas com deficiência. Eu acho que para mim é muito importante que esta sociedade se aperceba que todos fazemos parte delas, todos nós. E todos nós temos alguma limitação, por mais ténue, por mais pequenina que possa parecer. Uns têm vergonha de falar em público e é uma limitação também. Nós, eu, a Diana e o Eduardo, por acaso deslocamos-nos em cadeira de rodas, é mais visível. Por isso eu acho que é muito importante que nós lutemos pelos nossos direitos em prol de todos nós.
Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Então vamos entrar agora a fundo no debate. Sabemos que os dados das pessoas com deficiência ainda são raros, o tema é acutilante, sabemos que há não só a deficiência congénita, a deficiência adquirida, o envelhecimento da população, a prevalência das doenças não transmissíveis, tudo isto traz questões de acesso à saúde, de maior equidade com as pessoas com deficiência. Vamos começar uma ronda agora a falar sobre o problema, que problemas existem no acesso à saúde. E em voz própria, pedi à doutora Diana, então, que nos próximos 5 minutos nos dissesse problemas. Então vamos falar de problemas. Por acaso gosto bastante também de falar de problemas e de apontá-los. Sou um bocadinho investigada nisso. E eu acho que este é o local certo para falarmos do primeiro problema, porque efetivamente o primeiro problema da comunidade médica é a literacia em deficiência. E esta literacia em deficiência reflete-se em imensas coisas. Eu tive o privilégio de pertencer a um movimento dedicado à sexualidade das pessoas com deficiência e éramos muito chamados para ir às escolas de medicina e eles diziam muitas vezes que era o primeiro contacto que estavam a ter com questões da deficiência, ou seja, médicos de clínica ainda geral, não é, que não são médicos de especialidade, que não são ortopedista, não são fisiatra, não são neurologista, não são oftalmologista, muitas vezes não têm sequer contacto com esta disciplina que é a pessoa com deficiência. E nós efetivamente, como estava a dizer a Paula e muito bem, todos nós somos pessoas, não é? E felizmente o modelo médico já não vigora. E felizmente o que nós queremos hoje em dia não é apenas reabilitar-nos. Há pessoas que nem querem mudar a sua condição. Por exemplo, temos imensas pessoas surdas que vivem perfeitamente com a sua surdez, não vivem com a falta de comunicação que têm com os outros, não é? Porque não estão inseridas no meio dos outros. Os médicos não sabem comunicar com elas, os funcionários administrativos não sabem comunicar com elas, nós não sabemos comunicar com elas e criam-se guetos. Portanto, isto para dar o exemplo dos surdos, mas pegando em nós e pegando em mim. Sou uma mulher com deficiência, desde os 15 anos deixei de fazer fisioterapia por opção própria, decidi dedicar-me aos estudos, decidi namorar, decidi ter lazer, não me quero reabilitar, quero ser uma mulher com deficiência, confortável no meu corpo, saudável e que possa ter acesso à saúde como tem um cidadão comum. Portanto, quero que tenha equidade no acesso ao cuidado de saúde. E o que é isto? É perceber-se de uma vez por todas que nós não somos seres à procura da cura, muitas vezes a cura não existe, embora claro que todos queiramos, e quando vamos ao médico de especialidade, vamos à procura de facto de uma situação específica para a nossa condição de saúde, mas nós queremos acima de tudo que qualquer médico esteja preparado para receber uma pessoa com deficiência e olhar para ela como uma pessoa com especificidades, mas não como uma pessoa em que toda a sua situação de saúde gira à volta da deficiência, porque isto muitas vezes gera problemas altamente constrangedores, para além de ser até negligente. Por exemplo, dói-me as costas, isto não me aconteceu a mim, mas aconteceu a pessoas próximas, isso é da má postura na cadeira de rodas. Não era uma pedra no rim. Não é? Mas pronto, mas não vamos procurar, não vale a pena, para já porque esta pessoa é um bocado estranha para mim, eu nem sei muito bem como lhe tocar, não é? Não sei muito bem se a vou magoar, somos assim um bocadinho, somos diferentes, não é? Portanto, muitos médicos nem sabem como nos manusear e, portanto, às vezes há aqui uma falta de cuidado até no diagnóstico. Não é? Estou falando mais da parte física, já para não falar de questões da área do autismo, por exemplo, em que nós temos índices de pessoas diagnosticadas, por exemplo, comparativamente no Reino Unido, que é largamente maior de autistas adultos do que em Portugal. Isso não é porque eles estão mais lá do que cá, é simplesmente porque nós cá não temos os mesmos meios de diagnóstico para certo tipo de perturbações. Eu acho que alguns de vocês já vão falar mais de meios complementares de diagnóstico e, portanto, eu por aqui vou ficar e vou abster-me. Mas isto para dizer o quê? Que pessoas com deficiência também precisam de crescer, ser adolescentes com acesso ao planeamento familiar, porque são pessoas que eventualmente um dia vão ter parceiros,
São pessoas que precisam também elas de ir a um dermatologista porque também querem ter cuidados com a sua pele e terem direito ao mesmo tratamento, querem poder fazer uma cirurgia plástica porque estão desconfortáveis com o seu próprio corpo e isso não pode ser negligenciado. Isto já aconteceu comigo. Eu já procurei fazer uma cirurgia plástica e foi-me dito, mas esse é o maior dos seus problemas. Portanto, coisas destas, para além de serem altamente agressivas para quem não tem estrutura, não é? São negligentes da própria comunidade médica e, portanto, muitas vezes uma falta completa de literacia em deficiência cria situações altamente constrangedoras para nós, que eu não me vou alongar mais porque acho que depois os meus colegas vão completar aqui mais. A nível das acessibilidades vou também dar alguns toques que eu me fui apercebendo também da realidade que vou tendo até no próprio Centro de Vida Independente, que nos vão chegando algumas reclamações, não é? Porque as associações também têm poder para poder reclamar com mais assertividade do que muitas vezes o cidadão comum, isso é uma nota importante, o coletivo tem sempre mais força. Ainda há pouco tempo veio a público o facto do elevador que dá acesso à aula de fisiatria do Hospital de São José estar avariado há 2 anos, portanto, o elevador que dá acesso à fisiatria, ou seja, que é para pessoas com mobilidade condicionada à partida, está avariado há 2 anos e nada estava a ser feito. Nós temos N relatos de pessoas que não conseguem aceder ao seu centro de saúde, portanto, cuidados de saúde primários, porque não cabem em elevador ou porque têm escadas de acesso. Não é? Temos juntas médicas ainda feitas na rua. Temos sistemas de senhas que aparecem no ecrã, onde muitas vezes temos pessoas cegas e pessoas surdo-cegas que não conseguem vê-las. Temos o sistema de chamamento pelo nome, em que muitas vezes pessoas de baixa audição ou pessoas idosas não conseguem ouvir, ainda mais no burburinho, não é, que se cria numa sala de espera. E, portanto, a nível das acessibilidades, aqui também grandes limitações. Depois temos uma questão também que é, enquanto as pessoas com deficiência são crianças, portanto, entre aspas, se tiveram a sorte, e agora estou a ser irónica, de ter uma deficiência congénita, até apesar da nossa intervenção precoce estar a piorar, cada vez há menos apoios estatais para a intervenção precoce, mas ainda assim há equipas multidisciplinares que se preocupam com aquela criança, que se preocupam em dar algum apoio aos pais, algum enquadramento, não é? E que algum apoio. A partir do momento em que se passa a adulto, tudo isto torna-se o cabo das tormentas. Não é? Tratar de um produto de apoio é o cabo das tormentas, pensar em exercer parentalidade ou maternidade é o cabo das tormentas, porque depois começa-se a entrar aqui numa espiral em que ninguém se quer responsabilizar por uma pessoa com deficiência engravidar e, portanto, não há aqui acesso ao planeamento familiar, mais uma vez, na própria idade adulta. A prescrição de produtos de apoio torna-se complicada, porque principalmente para pessoas com deficiências invisíveis, que têm dificuldade da marcha só em alguns períodos de tempo e não na totalidade, há uma grande dificuldade dos médicos compreenderem o porquê da necessidade. E, portanto, mais uma vez, aqui os adultos a ficarem ainda mais negligenciados. Depois são muito rápidos. Diana, muito obrigado. São questões muito pertinentes, já muitas para lançar a discussão. Com certeza vamos ter a oportunidade de debater ainda mais estes assuntos tão pertinentes que a Diana aqui traz. E eu, como médico e médico de família, especialista na pessoa, sinto-me até constrangido ao ouvir a Diana. Mas passava a palavra ao Eduardo Jorge para, na mesma pergunta, quais são os problemas, podermos evoluir com mais uma opinião. Eduardo, faz favor. Se o problema, se a saúde, o acesso à saúde para o cidadão comum é deficitária, para as pessoas com deficiência é ainda mais. E agora mesmo tivemos a prova, ficou provado em tempos de pandemia. A saúde mental, muitas vezes esquecida, é uma componente fundamental do nosso bem-estar, assim como as perturbações mentais, enquanto doenças crónicas continuam a constituir a primeira causa de incapacidade em Portugal. É lamentável continuar a não ser considerada uma prioridade a nível das políticas da saúde. O caso da nossa reforma de saúde mental continua a não avançar.
a Diana já referiu, e nestes casos eu acho que é sempre muito importante partilhar as nossas experiências, porque nós sentimos-nas no dia a dia, e a falta de acessibilidades não se prende somente com as barreiras arquitetónicas, prende-se também com, por exemplo, os profissionais de saúde, os administrativos, quem faz o atendimento não ter formação em língua gestual, não haver conteúdos em braille, e isso é muito difícil para quem já sente num mundo ou num espaço ou onde sente que não consegue ter acesso como cidadão comum, ainda se sente muito mais excluído. Eu posso-vos dizer que, no meu caso concreto, tenho uma cadeira daquelas um pouco mais robustas e não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que sou atendido num corredor, porque a minha cadeira supostamente não consegue entrar nos gabinetes médicos. É humilhante e é chocante para nós as pessoas estarem a passar e nós estarmos a ser observados num corredor, num espaço sem privacidade. Na maioria das vezes nós não reclamamos, e eu, por exemplo, não digo não quero sê-lo, porque aguardamos há imenso tempo por uma consulta e eu moro a 200 km de Lisboa e voltar para trás significa que o não ser atendido significa que vou ficar sem esse atendimento. O caso também das Marquesas, eu e a maioria das pessoas nas minhas circunstâncias não conseguem fazer a transferência sozinhos, somos dependentes, eu sou 90%, muitos também o são. É horrível quando nós chegamos a uma clínica de diagnóstico para realizar um simples ecografia ou um raio-x ou uma densitometria, como é o caso, e olharem todos para nós, mas quem é que vai passar? Como é que o senhor passa? Desculpa, as minhas costas, eu não vou passá-lo, você não trouxe ninguém, e aí começa aquela questão de procurar o segurança, procurar alguém que passe pelos corredores, e para nos tentarem fazer a transferência para as Marquesas. Numa última ida minha a uma clínica particular muito conceituada, chegou, obviamente questionamos sempre se há acessibilidades e dizem, não, pode vir, temos uma rampa. Mas as rampas, por lei, têm que ter 6% de inclinação. E a maioria das vezes, quando chegamos nesses espaços, as rampas, como nós costumamos dizer, são daquelas que são diretas ao céu. Não há segurança, não conseguimos sequer subi-las. Eu, felizmente, consegui entrar pelas traseiras e fui passando por 3, 4 espaços onde estavam pessoas, técnicos, a realizar exames de diagnóstico, a desviarem cestos do lixo, a desviarem cadeiras, para que eu conseguisse chegar ao espaço onde me tinham indicado, ao gabinete que me tinham indicado. Isso é muito constrangedor e sentimos que há muito a fazer nesse aspecto. Outra coisa também que eu já estive um ano internado e frequentamos com frequência e ouvimos as histórias uns dos outros, é quando estamos acamados, nós não conseguimos sequer alimentar-nos, é a maneira como os profissionais ou como os auxiliares ou o que quer que sejam, nos alimentam. Não cortam a carne, não cortam o peixe, a gordura, não há uma preocupação em perguntar. Isto parecem coisas muito simples, mas fazem toda a diferença. Não há uma preocupação em nos mostrar o alimento e perguntar o que quer daqui, quer mais legumes, quer menos legumes, quer a batata, como é que quer que seja cortado. Estamos com a boca aberta, literalmente, como o pequeno passarinho, e já vem mais uma colher e nós não sabemos como engolir o alimento que temos na boca e depois paramos que tem gordura e que não gostamos, mas temos que engolir porque a seguir está outra colher desculpe o termo, para entrar na nossa boca. Temos também o caso do transporte não urgente de doentes. Para nós é fundamental, não há transportes públicos adaptados, não há acessíveis, não há táxis adaptados. E o transporte não urgente de doentes é obrigatório 2 critérios: insuficiência económica e também o atestado multiusos. Isso é inadmissível porque nós não temos culpa de não conseguir, de não termos transportes, os mesmos meios para nos deslocarmos como os demais. Também temos um caso da prescrição da fisioterapia, importantíssimo para quem quer
a reabilitação, só são permitidos 120 sessões e cada vez que é necessário mais uma quantidade de tratamentos, é uma burocracia tremenda e ficamos em casa, ficamos sem essa possibilidade de nos reabilitar. As consultas ao domicílio que estão previstas são muito complicadas. Nós não conseguimos sequer, porque os médicos de família não conseguem ter capacidade para dar resposta às pessoas que se deslocam até aos centros de saúde. Imaginem nas nossas casas, também nunca, não é possível sequer uma consulta ao domicílio, ou para conseguir é preciso andar dias e dias, meses e meses até o conseguir. Penso que ultrapassei os meus 5 minutos. Se quiserem, estávamos a ouvi-lo, de facto. Vamos aqui entre as acessibilidades físicas, geográficas, as acessibilidades sociais, as questões da saúde mental, essencialmente aqui apontadas, e iríamos então passar nesta última ronda à doutora Paula Varela Reis para nos ouvirmos os problemas e para depois entrarmos no debate das soluções, porque isso também nos traz cá a construção de uma solução. Mas primeiro precisamos de ouvir o problema. Doutora Paula. Eu vou acabar aqui a frase da doutora Cristina e vou dizer, e é sempre um otimismo nós encontrarmos soluções para qualquer problema. Portanto, é isso que nós viemos cá fazer também. Mas eu vou tomar um bocadinho do que a Diana disse, do que o Eduardo disse, e vou falar sobre aquilo na primeira pessoa, que eu acho que é a melhor abordagem de contar com os problemas que me posso deparar. O Eduardo estava a falar, ser atendido num corredor, nunca me aconteceu, mas eu acho que isto é uma falta de respeito pela pessoa, não só pela pessoa com deficiência, mas pela pessoa. E eu acho que respeito é aquilo que todos nós gostaríamos de ter, o ser humano. Mas passou-se comigo uma história que fui renovar a carta de condução, a minha cadeira não é tão imponente e não é um trono tão majestoso como o do Eduardo, é uma cadeira mais pequena, porque eu sou paraplégica e ainda consigo mexer os meus braços para dar às rodas, e entrei no gabinete, a porta estava entreaberta, eu perguntei, posso entrar, doutores? Entrei, e ele, conforme eu entro, diz-me com a cabeça baixa, a ver o telemóvel ou fazer alguma coisa, entra e sente-se. E eu a única coisa que pensei foi, olha doutor, eu sentada já estou, o que é que quer que eu faça? Porque eu acho que temos que usar um bocadinho a ironia. Eu sei que são problemas sérios, eu sei que nós nos sentimos muitas vezes postos de parte, sentimos-nos culpados muitas vezes da nossa própria limitação, porque fazem-nos sentir assim. O que o Eduardo disse é verdade. Então, mas como é que quer que eu passe? Ai, as minhas costas. Eu não posso passá-lo. O senhor pesa 50 quilos, não tenho força. E nós pensamos assim, mas eu sou uma pessoa com deficiência, realmente o que é que eu vim fazer? Se calhar era melhor eu não ter vindo, ou se calhar eu tenho que trazer alguém, que é algo que a Diana também falou há pouco. Porquê é que eu tenho que ir a um médico, a uma ginecologista, a um ginecologista? Porquê é que eu tenho que ir a um dentista? Porquê é que eu tenho que ir a um hospital? Primeiro, porquê é que eu tenho que ir acompanhada por alguém que seja da minha família? Eu posso escolher querer ir sozinha, como qualquer ser humano. Se puder ir sozinho, vai sozinho. Porquê é que eu tenho que levar alguém? E é importante que, por exemplo, num ginecologista, tenhamos alguém que nos apoie a despir as calças, que é aquela parte que mais me custa despir, a passar para uma marquesa que não baixa, a colocar as minhas pernas que não têm mobilidade nenhuma nos instrumentos próprios para o médico me poder ver. E levar alguém, como a minha mãe, por exemplo, imagina, às vezes é um bocadinho, nós sentimos-nos um pouco assim, não é? Com vergonha, sem estar à vontade. Levar o meu carro para um hospital ou para um centro de saúde e não encontrar um lugar de estacionamento, porque os 3 lugares que existem de estacionamento naquele hospital ou no centro de saúde estão ocupados por outras pessoas. Eu acho que todas estas coisas mexem um pouco connosco, mas para mim aquilo que mexe bastante é a atitude das pessoas, é a atitude das pessoas que muitas vezes, e eu não digo todas, mas uma grande parte, lidam com o utente, com o paciente. Eu acho que nós somos todos pessoas frágeis, vulneráveis, quando recorremos a um médico, seja um médico dentista, seja um médico, um obstetra que nos vai fazer ter um filho.
eu acho que nós sentimos-nos sempre vulneráveis, fragilizados, e mais ainda quando nós realmente temos uma deficiência ou uma limitação, porque essa parece que vai saltar aos nossos olhos, parece que é aquilo que está a ser posto em causa, e muitas vezes é o tratamento dos técnicos da saúde com qualquer outra pessoa. Eu, por exemplo, vou-vos contar, eu tive 2 gravidezes, só tenho um filho, mas fiz as 2 gravidezes em sítios diferentes. Eu tive o meu primeiro filho, na Cruz Vermelha, e meu único filho, na Cruz Vermelha, onde realmente a parte humana eu não tenho nada a apontar, absolutamente, mas a parte das acessibilidades tenho a apontar a 100%, porque inclusive no dia depois de ter o Henrique, eu fui pegada pelas pernas e pelos braços para ser colocada no fundo de uma banheira para poder tomar banho. Portanto, imaginem, eu fiz uma cesariana, dorida, envergonhada, e eu acho que nós não precisamos disto. Ninguém precisa, nenhum ser humano precisa, homem ou mulher, que não interessa se a pessoa tem deficiência ou não. Para mim é o tratamento humano, é a maneira como se aborda a pessoa. Na minha segunda gravidez, que não foi a termo, foi na maternidade Alfredo da Costa. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque quando entrei, a enfermeira que estava no atendimento, a primeira coisa que perguntou, ela nem sequer sabia que eu era uma pessoa com deficiência, porque eu ia na Marquesa deitada, e a primeira coisa que ela me perguntou, e eu espero não chocar ninguém, foi: ela está aqui para parir ou para abortar? O que é isto? Ela não sabia que eu era uma pessoa com deficiência, mas não interessa. O que é isto? Que tratamento é este? E eu tenho encontrado algumas pessoas fantásticas, mas extraordinárias. Obrigado, Paula. Obrigada. São de facto depoimentos. Muito obrigado, são depoimentos de facto constrangedores, mas temos que pensar nestes problemas que muitas vezes já são nossos conhecidos, enfim, com certeza nós que estamos aqui estamos sensibilizados para todas estas dimensões, mas temos que pensar nestes problemas pensando sempre naquilo que são as soluções. Eu costumo definir um problema como uma ausência temporária de solução. É assim que gosto de ver os problemas, não com queixume, não como, enfim, exposição simples de problemas, mas com uma postura à procura de soluções. E é isso que estamos aqui também a procurar fazer, encontrar soluções para tantos problemas que temos no acesso aos cuidados de saúde das pessoas com deficiência. E por isso iniciávamos agora esta ronda, começando de novo com a Diana, na tentativa de encontrarmos pistas de soluções. Com certeza que não temos soluções desde já, enfim, na manga, a Diana se calhar também não tem, até porque este é um problema tão complexo que com certeza temos que fazer, enfim, uma imaginação, fazer um apelo à nossa imaginação para que seja possível encontrar as melhores soluções em cada altura, mas com certeza que a postura da procura das soluções será o grande truque. Não concorda, Diana? Concordo, concordo. Eu acho que isto que hoje que estamos aqui a fazer já é uma parte da solução, não é? Falar do problema, apresentar o problema, falar de nós e dar-nos voz. Portanto, isto já é a grande parte da solução, porque há 5 anos atrás não estávamos aqui a fazer isto, não é? Portanto, a solução já está a começar e já está a acontecer. E eu vejo a solução em 3 eixos fundamentais. A primeira solução é, lá está, literacia sobre deficiência à comunidade médica no seu geral. Haver no currículo de medicina, ao longo das várias especialidades, dos vários temas, a questão da deficiência. Eu acho que é fundamental, não só para os médicos, para todas as áreas, né, para os enfermeiros, etc., todos aqueles que connosco vão lidar. Depois também os próprios administrativos e pessoal com quem nos vamos cruzando nos corredores, isso já começa a acontecer, já se começa a pedir formação sobre o tratamento que dará às pessoas com deficiência, porque efetivamente já se percebeu que há características específicas no atendimento e, portanto, é um ótimo caminho, está a começar a haver, deve ser replicado e deve haver, de facto, investimento também estatal nisto, não é? Porque a formação não é gratuita e, portanto,
Se nós não temos sequer médicos de família para toda a gente, não é? Como é que podemos almejar eventualmente que haja dinheiro para aplicar a informação? Depois, muito rapidamente, e porque eu não quero mesmo tirar tempo aos meus colegas, duas coisas muito simples. Aplicar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e lá está plasmado tudo aquilo a que nós temos direito em igualdade com os demais cidadãos. Portanto, cumprir a Convenção. E lá as questões da confidencialidade, as questões da autorrepresentação, as questões de todos os direitos que temos que ter assegurados para viver como um cidadão de primeira e não de segunda, como muitas vezes nos acontece, estão representadas. Depois, cumprir a lei das acessibilidades, que já existe há muito tempo, e eu acho que se não formos nós, não é, a nível do setor, principalmente público, a cumprir e a dar o exemplo, não é, o que fará os privados. E, portanto, havendo estes três eixos, e depois, claro, o resto são competências pessoais, não é? Que eu acho que também se educam, e nós os três que estamos aqui hoje, temos este dever, não é? Nós que temos voz, podemos fazê-lo, não falar pelos outros, mas também trazer um bocadinho dos outros dentro de nós, não é? Poder expressar também e abrir portas até para que outros, tal como nós, possam falar, como vamos agora também ter a oportunidade de fazer a seguir, e por isso eu não quero roubar mais tempo, mas portanto já está a acontecer a mudança, já estamos a conseguir soluções. Obrigada. Passamos então a palavra ao Eduardo Jorge para soluções na procura, como a Diana estava aqui a indicar-nos este caminho, procurarmos caminhos que possam, de uma forma muito abrangente, ajudar-nos a encontrar aquilo que são as soluções de acesso às pessoas com deficiência. Eduardo. Como comecei pela saúde mental, iniciarei também as soluções por esse tema, que o Conselho Nacional de Saúde Mental, que é o órgão do governo responsável pela área, consiga pôr em prática o Decreto-Lei número 113/2021, de 14 de dezembro, e tente, pelo menos, concretizar a reforma da saúde mental e avance também a Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental, porque nós temos excelentes leis, como a Diana referiu há pouco, a Lei das Acessibilidades, e não só, têm é que ser cumpridas, têm é que ser monitorizadas, têm é que ser exigidas e têm que ser punidos quem não as cumprir. E também que seja cumprido os instrumentos estratégicos nacionais e internacionais. A Diana referiu a Convenção das Pessoas pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, e eu acrescentaria, continuando, que sejam cumpridos os instrumentos estratégicos nacionais e internacionais em matéria dos direitos das pessoas com deficiência, nomeadamente a referida Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas, e dos primeiros países a ratificá-la foi Portugal. Também a estratégia sobre os direitos das pessoas com deficiência 2021-2030, a anterior, não foi cumprida, praticamente não foi alcançado nenhum objetivo. Também da Comissão Europeia e a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, ou seja, a Europeia, que é 2021-2030, da Comissão Europeia, e a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021 e 2025. E claro, como já referi, que avance também a Rede Nacional de Cuidados Continuados de Saúde Mental. Formação na língua gestual, como todos fomos claros, a sensibilização é muito importante, formação mais ainda. Formação em língua gestual, conteúdos em braille, e para poderem realizar transferências, também formação para esse fim, e apostar em equipamentos que o permitam fazer. Gruas, marquesas que baixem e se elevem, como já a Paula referiu, tábua de transferências, às vezes uma simples tábua de transferência, um objeto de 60 centímetros ou 65 centímetros é o suficiente. Sensibilização de todos os profissionais, e para que não se repitam perguntas como aconteceu e acontece com frequência, o médico a questionar-me, sabendo que eu tinha lesão medular, que eu não tinha sensibilidade, eu não tenho sensibilidade do pescoço para baixo, e a questionar-me, e doía muito uma perna, tinha dúvidas se não tinha alguma fratura, e ele perguntar-me onde é que doía, e que para atribuir à minha dor um valor de 1 a 10. E também transporte, de transporte sem exigências,
para quem tenha essa necessidade e, obviamente, também a fisioterapia. E, finalmente, que o Simplex funcione, porque ele existe. Muito bem. Eduardo, eu acho que vocês aqui estão a reunir aqui um conjunto interessantíssimo de questões e de soluções, e aquilo que chegamos à conclusão é que nós realmente temos boas leis bem estruturadas, estão bem definidas. A questão é a passagem, a operacionalização dessa lei depois na prática, não é? No concreto direito, no acesso. Eu penso que as organizações têm que fazer uma reflexão sobre, na imensidão das leis, aquilo que é passível de ser aplicado no dia a dia, seja nas organizações hospitalares, seja na saúde de proximidade, seja no público, seja no privado. Mas temos também aqui que ouvir a doutora Paula Reis, as soluções, a construção de soluções práticas na sua perspectiva. Eu não me vou alongar muito mais do que já foi dito, mas é muito importante realmente a capacitação de profissionais na área da saúde, com formação, e uma abordagem às diferentes deficiências, porque isso vai mostrar o respeito e a preocupação do bem-estar com as pessoas com deficiência. É muito importante que que continuem a poder dar uma autonomia à pessoa que quer ir sozinha levando o seu carro com locais de estacionamento. Como o Eduardo disse muito bem, fazer uma revisão dos instrumentos e tecnologia para que a pessoa não tenha que ouvir algumas coisas desagradáveis ou não tenha que se sentir culpada. E eu não vou me alongar muito mais, mas vou dizer que eu acho que era muito importante que na ficha da pessoa com deficiência, na ficha daquele paciente, X, Y ou Z, esteja a informação da deficiência. Lesão, no meu caso, uma lesão medular dorsal 12, não sou espástica, sou flácida, não sinto, não tenho mobilidade. Aquilo que o Eduardo estava a dizer, perguntar-lhe ao médico, olha, de 1 a 10, olha a perna, quando ele não tem sensibilidade. Portanto, esta informação, hoje em dia, é tudo em rede, não é? Nós vamos a um hospital, depois vamos a um médico e o médico já tem o nosso raio-x ou já não tem as nossas análises. Portanto, está tudo em rede, ou praticamente tudo, porque não realmente uma informação mais pormenorizada do tipo de deficiência, daquilo que se passou com a pessoa, ou que se está a passar, não é? Mas do passado, para que depois seja mais fácil e que as pessoas saibam, olhem, hoje vem uma pessoa, vamos falar aqui do Eduardo, um tetraplégico, ele vai precisar de 2 pessoas para o apoiarem, a tábua de transferência, para o apoiarem para a Marquesa, para ser visto, ou para a Marquesa de fazer o raio-x. Portanto, já antecipar um bocadinho estes pequenos constrangimentos com os quais nós nos deparamos. E como diz a Diana muito bem, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, realmente há que os cumprir e é necessário que o façamos todos. Claro. Às vezes o investimento é um investimento reduzido. Vocês falaram aqui das tábuas de transferência, que não custa mais do que às vezes 20 euros, e quanto pode ajudar uma tábua de transferência para passar uma pessoa da Marquesa para a cadeira de rodas. Falaram aqui também de outro tipo de deficiências, que é importante, que não é só a deficiência motora, as pessoas com cegueira que temos aqui. Temos até um atleta paralímpico aqui presente, o Miguel Vieira, até gostava de o ouvir daqui a pouco. Temos as pessoas com surdez, isto é, e nós próprios, quer dizer, eu se tirar os óculos, eu sou uma pessoa com deficiência, quer dizer, todos nós temos perturbações mentais em vários pontos da nossa vida que nos desequilibram, que nos fazem não fazer a nossa vida normal, e por isso aqui nós estamos a falar de direitos humanos, na realidade, direitos humanos e a forma melhor de os integrar. Passava agora ao Dr. Rui Nogueira e depois se calhar abríamos um pouco aqui os micros para alguém que queira juntar a sua voz, comentar, trazer mais valor a esta construção, porque de facto é isto que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde quer fazer, dar voz a quem tem voz, não é? Porque todos nós temos voz, às vezes é preciso saber ouvir, escuta ativa, e é isto que nós, através também da academia, da investigação, da reunião de vontades dos profissionais, que conseguimos melhorar. Dr. Rui Nogueira, força, e muito obrigado. Vamos abrir aí a antena. Muito obrigado. Na verdade, estas intervenções fazem-nos refletir sobre as barreiras no acesso aos cuidados de saúde e quer como foi dito, pelo aquilo que é elementar
o elementar acesso a cuidados de saúde como um direito humano, quer pelo aquilo que são os princípios éticos mais elementares da nossa prática como profissionais de saúde, é óbvio que temos um longo caminho para percorrer. Por outro lado, deixam-nos com certeza aqui algumas reflexões para que consigamos encontrar algumas soluções como profissionais, mas com certeza temos que fazer acionar algumas soluções junto de políticos, junto de gestores e fundamentalmente junto daquilo que é a organização de cuidados, até porque muitas das vezes é mais de organização que se trata do que propriamente de recursos, de técnicas ou de grandes instrumentos. Muitas vezes são mesmo os próprios doentes com deficiência que nos ensinam, o que não tem mal nenhum, mas aquilo que tem que acontecer é que temos que defender práticas inclusivas na nossa atividade do dia a dia. E para isso, uma das sugestões que eu estava a ouvir-vos com muita atenção e a pensar no meu dia a dia e de como é que eu me integro nestes problemas e nestas soluções. Eu julgo que um dos princípios que me parece mais, provavelmente mais inteligente, é conseguirmos fazer benchmarking, é conseguirmos transmitir aquilo que são as boas práticas que são possíveis em algumas unidades de saúde. E com certeza mais eficiente do que qualquer crítica negativa é fazer salientar aquilo que são soluções já encontradas. E se outros já encontraram soluções, se as próprias pessoas com deficiência têm soluções, por que não transmiti-las, partilhá-las e, numa prática inclusiva, podermos melhorar aquilo que é o acesso das pessoas com deficiência. Eu julgo que há um longo caminho a percorrer, mas temos que o fazer com a colaboração de todos, começando pelas pessoas com deficiência. Claro. E disse uma questão muito interessante que foi a Patient Alliance, a Aliança dos Pacientes a nível global, diz que é preciso fazer participar a pessoa na sua solução, fazer participar. E penso que isto é um apelo às organizações de saúde também, para ouvirem os pacientes, para saberem, na perspectiva deles, o que é o melhor acesso, a compreensão e o uso dos recursos. E muitas vezes, como aqui foi dito, como todos vocês disseram, às vezes é a relação, a competência comunicativa, a competência relacional, o cuidado, a escuta ativa, o rapport, tudo isto faz parte também da relação humana, não é? E não sei se alguém quer também juntar aqui à voz destes 3 ativistas algum comentário. Por favor, abram os vossos microfones. Pedi à doutora Vânia que abrissem os microfones. Quero também aproveitar, enquanto ela está a abrir os microfones, para agradecer o apoio não só da Health News, que está a fazer aqui a transmissão direta desta nossa conferência, e também da ONIA, que nos permite esta comunicação, e por isso a comunicação também é importante, e estas plataformas, apesar de estarmos todos em cada casa, na sua ponta, estamos aqui todos juntos, o que é muitíssimo bom. Por isso, se a doutora Vânia conseguiu abrir os micros, acho que os fechou todos. Okay. Quem quiser, por favor, diga, levanta a mão. Quem gostava de comentar? Eu começava pelo Miguel Vieira, que está ali na ponta. Miguel, está sem som. Agora já está com som. Não, está sem som. Agora já está com som. Sim, antes Nosso de tudo, atleta paralímpico. Não sei se me conseguem ouvir. Bem, muito bem. Obrigado. Antes de tudo, agradeço a oportunidade pelo convite e a participação, digamos, nessa temática que está a ser abordada atualmente. Como a doutora Cristina acabou de dizer, eu sou Miguel Vieira, atleta paralímpico, tenho 37 anos de idade, sou cego desde os meus 20 anos de idade, ceguei em Angola e vim precisamente para Portugal por uma situação de junta médica, algo que falamos aqui, mas num contexto completamente diferente, não é? A minha junta médica, na altura, é o considerado, se assim
diria uma junta médica internacional, e vendo bem dos 3 principais oradores, não vou dizer nome para não falhar, peço desculpa a todos, é para memorizar nome um pouco caótico, mas estamos aqui com uma situação muito pertinente e só para contextualizar, eu só terminarei agora a minha licenciatura há menos de uma semana, se tudo correr bem, em Relações Públicas e Comunicações Empresarial, na Escola Superior de Comunicação Social. E falar de comunicação e ciência e muito mais na área da saúde, ligado a pessoas com deficiências, é muito importante e cada vez mais tem se tornado um tema que não devemos, digamos, deixá-lo de parte. E tudo que se falou, para nós que somos portadores de uma ou outra deficiência, seja ela qual for, eu tenho dito no modo geral, quando faço alguma palestra sobre motivação desportiva em prisões, em escolas, em hospitais também, que todos nós, direto ou indiretamente, temos uma deficiência, seja ela visível ou não visível. É óbvio que umas têm as deficiências muito mais visíveis, como o meu caso, de visão, como os dos outros colegas, os participantes que falaram, mas aqui é um assunto que é pertinente. Como é que nós podemos, no modo geral, entender o que é deficiência? Às vezes passa muito ao lado aos médicos, por mais que tenham a formação nesta área, é conseguirem perceber o que é a deficiência, o que é a limitação, o que é uma barreira, como é que podemos ultrapassar isso. E no meu dia a dia, eu confesso-vos que tenho sido, digamos, não só pioneiro em algumas áreas, mas acima de tudo, alguém que sofre isso na pele. Eu estudo numa escola de comunicação, que na realidade eu estava a ouvir os oradores a falar, eu sei que existe uma rampa de baixo até cima, mas não vejo nenhuma rampa que o permita, se uma desses oradores que falaram tiver que ir à faculdade, se conseguem entrar aí com facilidade, porque não há rampa. E quando falamos dessas acessibilidades, estamos a falar de acessibilidades para pessoas com cadeiras de roda, pessoas com limitação, digamos, com deficiência visual. Eu estou num curso que muitas das vezes foi difícil o meu primeiro ano porque não havia materiais adaptados. Isso tudo deparamos com a sociedade e somos nós que constituímos a sociedade que temos que dar o nosso contributo e melhorar. Obviamente que se nós, os que necessitamos, não darmos o primeiro passo, vamos ficar no esquecimento, mas o meu agradecimento e a minha participação nesta jornada, que se assim posso dizer, é mesmo dizer que a voz está em nós, e somos nós que temos que dar voz, e eu acho que é por aqui, é por nós, é pelas famílias que nos rodeiam, é por aqueles com quem nós convivemos, que vamos conseguir fazer o melhor de nós. Então, tem que haver aqui uma mudança da parte do médico, obviamente, da nossa parte, não nos escondermos, porque muitas das vezes também é aquele tabu de que o deficiente é sempre o coitadinho. Quebrarmos esse preconceito de coitadinho, de não, eu sou o assado, o cozido, não. Todos nós temos direito, todos nós precisamos de ser homens e mulheres que contribuímos e demos o nosso melhor para que a sociedade se torne cada vez igual. Acho que, resumidamente, poderia estar a abordar mais, mas apenas uma participação breve e curta. Por isso, Obrigado, agradeço Miguel. a oportunidade de todos e muito obrigado pela oportunidade. Temos 2 mãos no ar, da professora Cristina, mas eu não dei conta quem é que levantou a primeira mão, se foi a Rita Veloso, se foi a Gabriela Lima. Por favor, ajudem. Acho que foi a doutora Rita Veloso primeiro, mas Então, podem força. falar. Ouvimos a doutora Rita. Está com som? Não estou a ouvir.
Mas eu tenho... Agora sim, agora está ligado o som. Ah, ok. Está, mas está muito baixinho, pode pôr um pouquinho mais alto. Talvez. Parece já estar bem. Não estamos a ouvi-la. Tem que aumentar o som. Talvez do seu computador. Talvez falando mais alto. Pode falar mais alto, está-se a ouvir, ainda que seja um pouquinho distante. Está-se a ouvir, mas está-se a ouvir a distância. Se conseguir pôr um bocadinho mais alto, falar um bocadinho mais alto, consegue-se. Se não, passamos à doutora Gabriela Lima. Ou então assim, se calhar... Assim já está melhor. Assim já está melhor. Então, é uma questão só de aproximar o microfone. Bem, antes de mais, quero congratular toda esta organização e o facto de trazerem estes temas. Eu não sou portadora de deficiência, mas sou mãe de uma criança sem diagnóstico ainda, mas com uma deficiência bastante severa. Portanto, o meu filho não fala, não anda, não come sozinho, não tem controle de esfíncter, atualmente tem 11 anos, tem um desenvolvimento aparentemente como uma criança normal, portanto não vai ficar mais pequeno, e portanto, como qualquer um de nós, ponho-me ao vosso lado, são circunstâncias que acontecem nas nossas vidas e que não estávamos minimamente preparados, não é? Tem que encostar mais o micro. Nenhum de nós estava preparado para efetivamente ter este tipo de ocorrências nas nossas vidas. E, portanto, quando começo a deparar-me com o crescimento do meu filho, com todas as faltas de aquisição de competências que ele vai tendo ao longo da vida, percebi rapidamente que tínhamos aqui uma situação complexa à medida que ele ia crescendo. E não vou alongar em tudo o que já foi referido, que partilho convosco, não é? Da dificuldade das ajudas técnicas, da dificuldade do dia a dia, nada no mundo está preparado com soluções que correspondam às necessidades de uma vivência relativamente normal, mas sobretudo alinhado no que o Dr. Rui Nogueira e o Dr. Miguel Vieira agora também disseram, venho só partilhar que quando eu percebi que estava a deixar de conseguir fazer praia com o Manel, e nós fazemos imensa praia cá em casa, é uma coisa que gostamos, e quando eu percebi que tinha que preterir estar com um filho ou com outro para podermos ir comprar gelados, ou para podermos ir às rochas, ou para podermos dar passeios na praia, tentámos resolver o problema e encontramos uma cadeira feita de PVC com rodas que permitem circular na areia seca e molhada e que, portanto, permitem perfeitamente fazer uma deslocação na praia como qualquer outra família, com uma cadeira, com uma criança com problemas severos de mobilidade ou sem mobilidade alguma. Inicialmente mandámos ir essa cadeira dos Estados Unidos e, entretanto, constituímos uma associação cá que permite construir esta cadeira, este tipo de cadeira cá. Atualmente temos 3 modelos, um que vai até aos 27 kg, outra que vai até aos 40 e outra que vai até aos 60. E, portanto, que nós estamos a produzir com apoio, com patrocínios e que neste momento já temos perto de 80 cadeiras distribuídas ao longo do país. Portanto, queria utilizar este fórum, digamos assim, para dar a conhecer. A associação chama-se More Moving Moments. Quem precisar, nós temos um questionário online que basta preencherem, dizerem onde é que querem a cadeira e em que período é que é possível. Nós entramos em contato com as autarquias. Agora, em modo Covid, até vamos fazendo empréstimos diretos às famílias, para não haver a questão da partilha. E, portanto, estamos para ajudar todas as famílias que tenham crianças e jovens, e nós sabemos que até há alguma utilização por parte de adultos, portanto, no sentido de partilhar uma solução e de nós fazermos a diferença de adaptar o mundo aos problemas com que nós nos vamos deparando, no fundo, criar soluções. Fica a partilha. Agora, claro que muito sim, bem. todas as outras questões que neste momento aqui foram abordadas, acho que são da máxima pertinência. Só para dar um exemplo, eu percebo o que é eu chegar, o meu filho não anda, não é? Mas ele arrasta-se, e pela casa ele não anda de cadeira de rodas, anda a fazer a sua vida, arrasta-se como se arrasta, e às vezes vai com a cabeça ao chão e abre o sobrolho, ele usa óculos, é pitosga, e às vezes abre o sobrolho, e às vezes tem que levar pontos, não é? Eu já dei comigo entrar com ele no Santa Maria e ter uma médica muito novinha a olhar para mim em pânico e a dizer, ele ficou assim porque bateu com a cabeça, e eu tipo, não, ele já é assim, eu só quero saber se ele precisa de levar pontos. Porque
porque realmente não conseguem lidar com uma criança diferente, não é? Portanto, a médica, ainda tive que ser eu a acalmar a médica, a dizer que realmente era o modo normal do meu filho não andar, não é? Quer dizer, não, ele não tinha perdido o andar só porque tinha batido com a cabeça no chão. E portanto acho que tudo isso importa debater, importa levar isso, eu também sou ligada à saúde, importa levar isso aos currículos da formação dos médicos, importa levar isso para os cuidados de saúde primários, importa levar isso para os cuidados hospitalares e os acessos aos cuidados, aos produtos de apoio também é todo um tema que importa ser debatido a fundo e espero que este seja só o primeiro de um destes encontros, mas pronto, não me quero alongar, só queria mesmo divulgar esta solução que existe para que possam fazer praia de uma forma um bocadinho mais confortável. Fantástico, fantástico. Seria possível escrever o nome da associação? Seria possível escrever o nome da associação no chat, se faz favor? Sim, escrever no chat o nome da associação. Faz favor, obrigada. Então vamos ouvir a doutora Gabriela Lima. Estamos quase a terminar o nosso evento, de maneira que vamos ouvir a doutora Gabriela e depois nós encerramos o evento, eu e o doutor Rui. Força, doutora Gabriela. Olha, boa noite, não sei se me estão a ouvir. Estamos. Pronto, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade. Não quero alongar muito pela questão da minha infância, portanto, um problema congénito do coração. Os médicos, eu tenho 49 anos, os médicos há 49 anos atrás desconheciam tudo, eu podia ter uma simples gripe, uma ingestão, pediam logo para ir ao cardiologista, portanto não sabiam de todo lidar com o problema, mas eu tenho sentido, durante a infância, adolescência e início da idade adulta, senti-me bem adaptada na sociedade. Agora, o grande problema surgiu quando se deparei com a necessidade de trabalhar. Eu já partilhei no chat, portanto, sou licenciada em Psicologia, terminei a minha licenciatura, fiz tudo normalmente com uns colegas que não tinham uma deficiência, ou pelo menos não tinham uma incapacidade com tanta percentagem. Inscrevi-me, como toda a gente, no centro de emprego, apanho uma técnica que eu achei que estava no meu direito de explicar que tinha uma limitação, não poderia fazer todas as atividades porque algumas ficavam muito cansadas, muito cansada, e a senhora simplesmente diz: venha cá com os seus pais. Eles dirigiram-se, foram falar com ela e disseram: olha, vendo a casa da sua filha, que ela precisa de fazer a psicoterapia, porque ela não tem cardiopatia congénita nenhuma, porque só as pessoas que têm a trissomia 21 é que têm cardiopatias congénitas. Portanto, logo aí, a senhora era da área da saúde mental, psicóloga clínica, revela um desconhecimento total da área da deficiência. Depois propõe que vendessem a minha casa, que eu pretendia constituir família com qualquer pessoa normal, fazem essa proposta para eu fazer psicoterapia, porque supostamente eu tinha um problema mental que fazia eu pensar que tinha uma patologia física. E, portanto, a minha vida tem sido muito complicada para arranjar emprego. Uma das coisas que gostava de salvar aqui é o transporte das pessoas com mobilidade reduzida. Eu tenho carta, tenho o meu próprio carro, não ando numa cadeira de rodas, mas põe-se sempre uma questão: eu posso levar o meu carro, mas pode ficar até 1 quilómetro ou 2 do local, ou muitos metros, que eu tenha que subir ou descer ruas muito inclinadas, subir ou descer escadas, que para mim é extremamente custoso e fica assim. Não posso usufruir na plenitude do carro porque não existe estacionamento à porta do trabalho, à porta por exemplo, do hospital. Doutora Gabriela, estamos mesmo a ultrapassar a hora. Pronto, era só isto. Agradecemos, sobretudo aos nossos queridos convidados, maravilhosos convidados, a doutora Diana Santos, doutor Eduardo Jorge, a doutora Paula Varela Reis, que imediatamente, face ao nosso pedido, acederam imediatamente a estar aqui connosco.
Isto é cidadania, é literacia em saúde, e é um pouco o caminho para, como dizia a doutora Diana, o caminho para a literacia da deficiência. É preciso, de facto, aumentar as competências. Agradeço, estou a ver a doutora Elisiária, tão querida, o social está aqui, a saúde está, as pessoas com deficiência, os participantes, vejo aqui também a Adelinfa, associações, e por isso penso que a esta hora da noite é muito interessante ver um conjunto de pessoas que se interessam por estes temas e que pensam sobre estes temas. Obrigado aos nossos convidados. Vou deixar o Dr. Rui Nogueira, então, fechar e com certeza mais vezes haverá onde estaremos juntos e tudo isto que vocês escreveram vai ser escrito, revisto e publicado com toda a certeza pela Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Dr. Rui Nogueira. Muito obrigado. Quero também agradecer a disponibilidade dos nossos convidados que intervieram, mas também aqueles outros convidados que acabaram por participar e amavelmente estiveram atentos nesta noite. Deixo também uma palavra de encorajamento e naquilo que é a nossa disponibilidade para encontrar soluções, nomeadamente no desenvolvimento de tecnologias, na adequação dos cuidados que temos que prestar às pessoas com dificuldade de acesso a cuidados de saúde, naquilo que é a necessidade de planeamento, talvez um planeamento mais local, eu até nem diria regional, mas mais local, de modo a sabermos quem são as pessoas com deficiência, onde estão e fazer um mapeamento para adequar aquilo que são recursos disponíveis à condição de dificuldade de acesso de cada um deles. Ou seja, eu trabalho num centro de saúde, provavelmente será mais pertinente que no centro de saúde saibamos quem são os nossos utentes com deficiência e que deficiência para que esteja tudo preparado para o acesso devido a estas pessoas. Ou seja, nós temos que adequar os perfis que temos àquilo que são as condições e exigências dos doentes que nos procuram. Temos que ver qual é o desenvolvimento possível para a autonomia do cuidado, ou seja, temos que percorrer e aprender com as pessoas que têm deficiência e que nos ensinam, que nos proporcionam estas soluções para vencermos as barreiras do acesso. A barreira do acesso que, de resto, não é apenas dos deficientes, das pessoas que têm uma deficiência. As barreiras de acesso são também barreiras para muitas outras pessoas. Muitas pessoas pela sua condição cultural e desenvolvimento ou até pela nova barreira do acesso, que é tão simplesmente o envelhecimento. Se quisermos pensar no envelhecimento da população que temos hoje, se quisermos pensar na demência que temos nas pessoas, se quisermos pensar naquilo que são as dificuldades de acesso por uma deficiência nova, que é apenas ser velho, nós temos que adequar as nossas unidades de saúde a uma nova realidade, a uma realidade de precisarmos de adequar o acesso para que os nossos clientes, deixem-me agora dizer clientes, tenham possibilidade de chegar até nós e de nós chegarmos até eles. Muito obrigado a todos. Obrigada. Foi com muito gosto estar convosco. Muito gosto. Para a semana temos um tema que é a transferência de competências de saúde para as autarquias, um tema vibrante, estruturante. Vamos ter o Dr. Rui Nogueira, o Dr. Rui Passadouro e a doutora Luísa Nogueira, que é Presidente da Associação Nacional dos Municípios. Será dia 15 de junho, que é uma quarta-feira, às 21 horas. Muito obrigada a todos. Obrigada, queridos oradores, uma vez mais, pela vossa magnífica apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, eu. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada.